Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez estamos juntos. Este é o programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Todo sábado, 8h30, nessa emissora, você está convidado a participar, não só assistir e ouvir, também convidar pessoas para estarem assistindo o programa. Mais uma vez, nós vamos ter uma boa entrevista, presta atenção na vida bonita e no testemunho bonito desse rapaz que vai dar a entrevista, e logo em seguida eu quero trazer uma mensagem para você, para abençoar o seu coração. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu tenho o prazer de receber o Stanley Barbosa. Ele é engenheiro, advogado, empresário do ramo de construção civil, teólogo, e ele vai falar também sobre um livro muito interessante que ele acabou de lançar e que vai abençoar a sua vida. Tudo bem, Stanley? Tudo bem, bom dia a todos os telespectadores. Como é que é o nome do teu livro? Do Cabula a Lake Tahoe. Esse nome precisa de uma explicação. Vamos lá. Do Cabula é um bairro humilde de Salvador, na época que eu morava. E então ali foi a minha infância. Então aqui está eu em cima de um jegue. E a Lake Tahoe. Lake Tahoe, para mim, é um dos lugares mais lindos, que você tem neve, você tem um lago da cor azul. Então foi do Cabula a Lake Tahoe. Conta a tua trajetória de vida. A trajetória, a finalidade aqui é uma autobiografia e dando dicas de autoajuda para a pessoa acreditar nela. O tempo todo, em cada história que eu faço, que eu coloco, mesmo que sejam histórias que eu não deveria ter feito, ou então histórias que realmente foram bem-sucedidas, mas a finalidade é principalmente para o jovem, para ele ter uma autoestima elevada, ele ter uma autoaceitação. E você tem como ler alguns tópicos, uma sinopse, só para o nosso público saber um pouquinho do que se trata? Esta autobiografia permeia a história e a experiência de vida de Stanley Barbosa, desde o garoto humilde do Cabula até o homem bem-sucedido, engenheiro, advogado, teólogo e empresário que chegou a Lake Tahoe. Eu gostaria aqui de falar um detalhe. Na minha infância eu não queria nada com estudo. Então, aquele garoto humilde, que não queria nada com estudo, o sonho dele era ser jogador de futebol e de repente se vê aí como advogado, engenheiro, empresário, por isso que até se tem algum jovem que de repente não está chegado aos estudos, não tem problema. Uma hora, importante é passar de ano, uma hora vai dar um start, a tua memória, a tua inteligência, ela vai acontecer. É um estímulo, né? É um estímulo para as pessoas que não são chegadas aos estudos na idade aí da adolescência. Aqui, então, eu coloco aqui nela, conta de maneira simples passagem da sua história que transmite técnicas que servirão de ponte para o leitor chegar ao sucesso. Podemos citar, por exemplo, como elevar a autoestima, como transformar obstáculos em vitórias, como a decepção da demissão do emprego pode se tornar uma grande oportunidade. Sim. Que demissão é essa? Isso você fala de experiência própria, porque às vezes é difícil falar em tese, né? Falar, peraí, o Stanley está falando isso, é teórico, ou ele tem essa experiência aí de ter sido demitido e aquilo ter se transformado em bênção? Você imagina o primeiro emprego como engenheiro, uma semana depois eu fui demitido. Aqui eu conto os detalhes e aquela situação foi ali que começou a minha grande oportunidade. Eu começo a relatar aqui e foi ali que eu falei duas coisas que eu posso confiar devido à situação que eu passei. Uma, primeiro em Deus. E segundo, de eu querer ter minha própria empresa, porque hoje, naquela época eu tinha meus 20 e poucos anos, eu imaginei, já pensou quando eu chegar aos meus 40 e ser demitido ou coisa parecida. Então, às vezes, Deus está te dando uma grande oportunidade, uma situação que você, a princípio, não está... Que parece uma derrota. Uma derrota, um abismo. É uma mexida para tocar a vida. É uma mexida para você. Por isso que você tem que sempre acreditar em você, em todos os momentos. Bom, você falou, quando a gente crê em Deus... Para começar, tudo isso que aconteceu na tua vida tem um centro aí, um pilar importante que é a tua fé em Jesus Cristo. Quando eu tinha meus 17 anos, eu morava aqui no Rio de Janeiro sozinho, porque meu
por ser filho de militar, meus pais, a base ficou sendo no Rio de Janeiro, por causa dos meus avós, e ele estava na Bahia, e eu vim para o Rio. E ali eu passei a frequentar a igreja, e o Espírito Santo me tocou de uma tal forma que ali, mesmo morando no Rio de Janeiro, com todas as facilidades, mas o jovem encontra para se divertir no Rio. Exatamente, mas eu também, o seguinte, o que meu pai plantou, os meus pais plantaram, aquilo ali fez com que eu não me afastasse de Deus. E ali, aos 17 anos, eu abri meu coração publicamente para Jesus entrar. Uhum. E vamos lá, vamos continuar aí nos teus itens. Vamos lá. Como superar o vazio, como vencer a depressão. Sobre a depressão eu vou falar daqui a pouco, né? Cheguei ao Também fundo foi uma experiência Foi uma própria. experiência, cheguei no fundo do poço e eu vou contar daqui a pouco como vencer a depressão. E como ser vitorioso sem dar propina. Nesse segmento é muito difícil de empresário, né, você ser bem-sucedido sem dar propina. Então, quando eu vejo aí essa situação do mensalão e tal, eu poderia ser um dos que estavam lá presenteado com o que aconteceu com o mensalão. E agora até que cumprir pena. Você imagina, né? Eu vejo lá o Valério, né, que deve ter lutado muito para chegar a ser um empresário bem-sucedido e não tem preço, não tem dinheiro que pague esse momento que ele está fazendo. Se pudesse ele voltar atrás, com certeza ele preferia ser pequeno, mas em paz do que isso tudo que está acontecendo. Mas explica então para o nosso público que momento foi esse que você passou na tua vida que houve esse risco, sendo você até uma pessoa de formação evangélica. Na realidade, quando eu abri a minha empresa, eu achava que o empresário no Brasil, ele não tinha condição de sobreviver se quando um fiscal chegasse e pedisse uma comissão, ou então você para fechar uma obra de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o que tivesse, se você não desse a comissão se a pessoa pedisse. E ali, assim, minha vida foi acontecendo, né? Eu trabalhava no particular e tal, só que chegou o plano Collor, o dinheiro aqui fora ficou, as pessoas ficaram sem dinheiro. E automaticamente eu tive que partir para o órgão do governo. Infelizmente, no lugar que eu trabalhava, que eu fui trabalhar, se eu não desse, quem não desse comissão não fechava a obra. Essa era a realidade. E o tempo foi passando, em dezembro de 1991 veio uma outra administração. Essa administração que entrou, ela disse que era a administração mais honesta que tinha, que a outra administração não era, só que ela 2 anos antes tinha saído devido à corrupção. E aí ela não pagou ninguém. Eu, nisso particular, como começou as coisas a acontecerem, nós estamos falando aí já em janeiro de 1992, eu me desliguei, mesmo tendo dinheiro para receber. Voltei para trabalhar no particular, né? Quando chegou abril, o administrador desse órgão chegou e falou, olha, para todas as empresas para tirarem a nota fiscal, porque iria pagar todo mundo, porque houve uma pressão das grandes empresas, eu era muito pequeno. E aí, o que acontece? Eu tiro a nota fiscal, ele paga de todo mundo e não paga de 5 empresas. Dentre essas 5, uma era minha. E o tempo foi passando, os engenheiros foram na procuradoria para exigir que ele pagasse. E a procuradoria deu um parecer que se ele não pagasse, ele estaria assumindo a responsabilidade. Nisso, minha esposa estava grávida, isso em janeiro, isso seria agosto, né? Estamos falando já em agosto, eu me desliguei da situação. Então, gostaria aqui de fechar um parênteses com a situação. Uma ordem da procuradoria, caso ele não pagasse, ele iria ser responsável. Quando minha filhinha nasceu em agosto, aconteceu uma fatalidade, houve um erro médico, e que, no caso, a minha filha teve asfixia no parto. E essa asfixia no parto, de repente eu saí de um hospital e fui para a CEPERJ, que é uma das melhores UTIs do Rio de Janeiro. E lá então, quando você vai ter seu filho,
O pai e a mãe, eles imaginam o seguinte, no outro dia vai sair com a criança nos braços, vai para casa, aquela alegria toda, conforme na época, 3 anos antes eu tive a minha esposa, nós tivemos a Stephanie, e no caso foi assim, no outro dia aquela alegria, comemoração, e de repente eu comecei a me ver numa CEPERJ, entrava às 8 horas da manhã e saía às 20 horas, isso todo dia. Uma luta, aí a coisa muda completamente a tua vida. Já estava com problema financeiro, com essa situação toda. Parece que, de repente, o mundo todo ficou contra você. Olha, e o que acontece? Nessa situação, os amigos começam a se afastar. Não é que ele se afasta, é porque a vida dele continua. É você que se afastou, na realidade. E aí eu fiz um voto com Deus. Todo dia, na época, eu lia jornal. Eu falei, vou ler todo dia a Bíblia 15 minutos. Que eu nunca tinha lido a Bíblia de Gênesis Apocalipse. E ali comecei a ler a Bíblia todo dia 15 minutos, fiz um voto com Deus. No início parecia que eu estava lendo alemão. Mas uma coisa que eu tenho, assim, desde criança, é persistência. Se eu falar uma coisa, eu vou fazer. Vou lutar o máximo para poder a coisa acontecer. E ali todo dia eu lia 15 minutos. O que aconteceu? Quando chegou, mais ou menos assim, 2 meses dentro da CEPERJ, o diretor falou, Stanley, faz uma mini enfermaria na tua casa, para que você leve a tua filha, porque é aqui o que tínhamos que fazer, já foi feito. Então, na realidade, saímos de lá, assim, talvez ela enxergue, talvez ela ande, muitos talvez, mas o amor que eu e minha esposa tínhamos por ela, aquilo ali me deu uma tranquilidade, assim, eu queria que ela vivesse, independente de se ela ia andar, se não ia andar. É um amor assim que não transcende o que a gente poderia imaginar devido àquela situação toda, né? O relacionamento. Como é importante os pais terem relacionamento com os filhos. E nisso passou mais uns 20 dias na minha casa. Tinha um dia dormia a Ana, outro dia dormia eu, com a enfermeira para que sempre alguém pudesse ajudar. Nisso, um dia, a enfermeira faltou, vai eu e a Ana dormirmos juntos com a Caroline. E aí nisso, mais ou menos meia-noite, um dos dois constata que ela não vinha reagindo. Aí você imagina aquela situação, respiração boca a boca, fazendo tudo para ela reagir. Nisso eu falo para a Ana, liga para o pediatra que morava no próprio prédio. E aí em 5 minutos o pediatra já estava ali e ele constatou que a Caroline descansou. Aquilo para nós foi um baque muito grande. Eles perderam ela. Ela morreu, faleceu. A Stephanie, na época, com 3 anos, chorava a beça, que ela queria a irmã. E aquele quadro. E aí, no outro dia, eu falei assim, eu tenho que pensar agora na Stephanie e na mãe. E aí, falei, poxa, eu vou comprar um cachorrinho para a Stephanie brincar, ela com 3 anos. E assim foi feito. Então, tudo que eu tinha que fazer para minha filha, eu fiz. Então, eu estava em paz, apesar daquela situação toda. Olha, hoje eu tenho uma firma de importação. Eu queria até que você falasse um pouquinho da tua placa, antes do programa terminar, que eu achei muito interessante, que você tem um outdoor, né? Isso. E que isso até já se tornou matéria de jornal, na Folha de São Paulo, algumas televisões. Em que você, no teu outdoor, anunciando aí o teu serviço, você colocou uma frase de impacto. Qual a Stanley não dá propina. Se quiser, por favor, não ligue. O que acontece? Cansado Quer dizer, se quiser fazer trabalho comigo e pedir propina, não ligue. Não me telefone. Isso. Aí o que aconteceu? Então eu chegava, dizia para as pessoas que eu preferia perder a obra e perdi as obras, até que chegou um dia um cliente lá dizendo, olha, você fechou ontem a obra, a Assembleia aprovou a tua firma e tudo. Na época, nosso escritório era em Copacabana, uma casa de 3 andares, levei em cada andar, mostrava os funcionários e no final ele perguntou para mim qual é a gordura que eu tinha deixado para ele. Eu achei um termo até engraçado, gordura, não conhecia. E ali, quando eu falei eu contei toda a minha história para ele, que eu fiz um voto com Deus, que eu não abri a mão, e que, no caso, aí, naquele dia eu conversei com meu irmão. Falei, Ricardo, nós temos que fazer alguma coisa para isso acabar. Aí resolvemos botar essa placa. Na realidade, essa placa tem mais de 10 anos, e com essa situação que tem do mensalão. Aí o Anselmo Góes viu, a Folha de São Paulo, o Jornal O Dia. Então, sempre que você coloca uma placa numa obra sua,
Existe essa frase. Essa frase tem um versículo assim na vertical: provai e vede que isso é bom. O versículo todo continua: bem-aventurado o homem que nele confia. Mas não daria para escrever, mas provar e ver se é bom. Um sorvete, para saber se ele é bom ou não, você tem que provar. Deus está te desafiando: provar e ver que isso é bom. Faça a prova de Deus e você vai ver que Deus é muito bom. Prova que Deus abençoa aquele homem que decide ser honesto, ser correto. Deus é fiel. O Brasil precisa de mais Stanleys por aí. Se Deus, com certeza. Com certeza que o Brasil, o problema que tem no Brasil é a ausência de Deus no coração dos homens. Deus é que capacita e fortalece a pessoa para ela dizer: não aceito propina. Com certeza. O Espírito Santo, quando toca dentro de você, você tem que querer. Na hora que você faz você dá esse passo, aí o problema não é mais teu, é de Deus. E Deus multiplica. A matemática de Deus não dá para entender. Com certeza. Entendeu? Então, se um imóvel que você vai comprar custa 600 mil, de repente ele está todo quebrado, custa 300 mil para você, você faz uma reforma ali de 50 mil e comprou um imóvel de 600 mil. Essa é a matemática de Deus que a gente não entende. É verdade. Stanley, deixa eu falar um pouquinho só do teu livro, então. Se você quiser saber mais sobre esse livro, que é uma bênção do Stanley, você pode encontrá-lo na livraria Argumento, que fica no Leblon. No Leblon e no Rio Design. E no Rio Design. E você também vai encontrar esse livro aqui na Igreja Missionária Evangélica Maranata da Tijuca. Está aparecendo aí o nosso endereço, o nosso telefone, e você pode comprar para você ser abençoado, para Deus te ajudar nessa área aí também de autoestima e também falar de Jesus, porque eu sei que esse foi o objetivo que moveu o Stanley, é anunciar Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar claro o seguinte: nenhum dinheiro desse vem para o Stanley, é para a obra de Deus, o Deus que me tirou do fundo do poço, que eu sou apaixonado por ele. É verdade. Muito obrigado, Stanley, pela tua presença aqui no nosso programa. E você, amigo telespectador, continue ligado. Você está vendo aí o nosso telefone para pedir oração, pedir informação, também saber sobre o livro, mas você ainda vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que nos capacita a vencer. Fique ligado. Meus amigos, o Evangelho de Jesus é uma mensagem de poder, uma mensagem boa, de alegre, que transforma os homens. Aliás, não existe mensagem como a mensagem do Evangelho. Essa é a melhor mensagem de todos os tempos. Uma boa nova. Aliás, Evangelho significa boa nova. Eis que vos trago boa nova, que será para todo o povo, disseram os anjos naquele campo de Belém, anunciando o nascimento de Jesus. Por que é uma boa nova? Porque quando Jesus entra nos nossos corações, ele muda a gente, muda os nossos propósitos, muda a nossa escala de valores, muda os nossos amigos, muda os lugares que frequentamos e, mais do que tudo, muda o destino da nossa alma. Eu queria que você soubesse, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, todos nós temos um corpo, temos sentimentos, nós chamamos de alma, mas temos um espírito. O nosso espírito não morre. Por isso é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por que nós somos imagem e semelhança de Deus? Não é porque nós temos um nariz, nem 2 olhos. É porque nós temos um espírito. E esse espírito não morre. Ele é eterno. Veja bem, ele teve um momento em que nós nascemos. Antes disso, nós não existíamos. Mas depois que passamos a existir, então nós temos uma perspectiva de vida eterna, com Deus ou sem Deus. Então, o Evangelho precisa entrar no coração das pessoas, porque quando nós aceitamos essa mensagem, nós nos transformamos. É como se estivéssemos nascendo novamente. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo falou no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele comparou o reino dos céus a uma rede. A vida é uma rede. O reino dos céus é uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie.
E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons peixes e os ruins deitam fora. Sargaço, essas coisas que vêm junto na rede, mas que não servem. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela aponta uma realidade teológica muito interessante. Em primeiro lugar, não existe reencarnação, existe juízo final, ressurreição. É isso que Jesus disse, que nos últimos tempos vai haver isso. Os anjos vão separar os maus dos justos e vão lançá-los na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Mostra que haverá um término, um fim, onde aqueles que são aprovados por Deus, aqueles que têm um encontro com Jesus, vão participar de uma vida eterna com Jesus. Mas o Evangelho é uma rede que é julgada, e vem gente de tudo quanto é jeito. Vem gente com boas intenções e vem gente com más intenções. No Evangelho, infelizmente, existem pessoas se utilizando do Evangelho com más intenções. Eles não têm a intenção de ver você, meu amigo, abençoado, transformado, cheio do Espírito Santo. Eles olham para você como se você fosse um cifrão. Então, eles estão interessados em outras coisas. Mas a Bíblia diz que esses peixes não vão permanecer. São peixes ruins. Mas você precisa ser peixe bom. O que é ser peixe bom? É ter um encontro com Cristo, é valorizar o Senhor, é ter o coração transformado, é participar do reino de Deus, dos louvores, da adoração, é ter desapego às coisas materiais, é vibrar com as coisas que são eternas. E esse é o nosso esforço. A nossa igreja vem para a televisão aqui com um propósito bem definido. Eu, quando estou me preparando para falar para você que está me ouvindo agora, o meu propósito é bem definido. Eu venho para, de alguma forma, abrir os seus olhos, fazer com que você entenda que existe uma mensagem transformadora, remidora, salvadora. Jesus Cristo vem, entra no nosso coração e muda a gente. Muda o coração, muda a perspectiva, muda os alvos, muda o conceito de certo e errado. Nós passamos a olhar a vida com os olhos da palavra de Deus, da Bíblia. E eu quero desafiar você que está me ouvindo nesse momento a fazer isso, a buscar a Deus. Existem diversas comunidades evangélicas no Rio de Janeiro onde os pastores estão interessados em ver você, minha filha, abençoada por Deus, cheia do Espírito Santo. Essas igrejas estão por aí. São pastores, não estão construindo nenhum império, não são homens ricos. Não é? Essa reportagem que teve semana passada falando dos pastores ricos que existem entre nós, eu quero dizer uma coisa para você. Aquela reportagem foi muito injusta, porque fala com... Em primeiro lugar, Ministério Público não tem capacidade de informar salário e patrimônio de ninguém. Essa não é a finalidade do Ministério Público, nem da Polícia Federal. Aquela reportagem que saiu publicada no Globo é uma reportagem discriminatória, porque fala contra os evangélicos como um todo, dizendo que tudo quanto é pastor está atrás de ficar rico, de ter... Não é verdade. 99,9% dos pastores desse país são homens sérios, são homens íntegros, são homens que amam a Jesus, vivem do seu salário, de um salário muito apertado na maioria das vezes, mas eles estão pregando o Evangelho para quê? Para que eu e você, para que esse povo todo que está aí, entenda a mensagem do Evangelho. A rede é julgada e você vem. Você pode vir com boas intenções ou com más intenções. Se você vier com más intenções, você não vai passar na prova. Lá, o Senhor Jesus, naquele grande dia, Ele vai separar peixe bom de peixe ruim. E você, querido, se você tiver um coração, um propósito bonito na sua alma, interessado pelo reino, interessado pelas coisas de Deus, Deus vai abençoar a sua vida a partir de agora. As bênçãos não virão
quando você morrer, for para o céu, aí eu vou ser feliz. Não, Senhor. O Evangelho fala que quando eu tenho um encontro com Jesus, eu passo a viver o paraíso a partir de agora. O Espírito Santo vem, enche o meu coração e os meus dias se tornam dias de vitória, dias de encontro com Jesus, em que eu tenho autoridade para falar com o meu Deus, para ouvir a sua voz e para passar pelos problemas da vida. Certamente os problemas vão nos acompanhar, vai acompanhar você e a mim, mas nós vamos ser vencedores com o sangue de Jesus. Jesus Cristo ainda é o mesmo, Ele transforma corações e quer transformar a sua vida. Você que está me ouvindo nesse momento, eu quero convocar você para amanhã, que tal? Amanhã vamos participar juntos de um louvor, de uma mensagem, de um momento de estudo da Palavra de Deus, em que nós vamos abrir o coração, permitir que o Espírito Santo nos abençoe, nos encha, nos transforme. Venha, meu filho, não precisa vir na nossa igreja. A nossa igreja não é a única detentora da verdade. Existem diversas igrejas evangélicas no Rio de Janeiro que pregam a mensagem de Jesus, que exaltam o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos, de estar juntos, exaltando o nome de Jesus, louvando o seu nome e fazendo dele Senhor das nossas vidas. Eu queria orar por você, porque eu sei que a oração muda as coisas. A oração em nome de Jesus tem uma capacidade de mudar a nossa vida. E eu quero orar por você nesse momento, meu filho, você que está me ouvindo, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, aqui está esse homem que está precisando de ser tocado pela tua mensagem, pelas tuas mãos de misericórdia. Eu não sei como é que é a vida dele ou dela, eu não sei como é que ela está vivendo, qual é a circunstância que essa pessoa está vivendo nesse momento, mas eu sei que tu podes fazer dessa vida, desse homem, dessa mulher, uma nova criatura, dar a ele uma esperança nova, dar a ele um motivo de vida nobre, fazer dele um missionário, um embaixador do reino, dar a ele uma mensagem na alma, fazer com que essas coisas que estão atrapalhando a sua vida desapareçam, esse medo, esse pânico, esse medo do viver, medo de enfrentar o amanhã, essa timidez patológica, que isso tudo seja espantado, saia tudo, e que essa pessoa possa viver uma vida confiante em ti, sabendo que não está sozinha no meio da batalha, ela tem um campeão do lado dela, mudando as coisas, transformando a sua vida. Faz isso, meu Deus, na vida desse homem, dessa mulher. Eu tenho certeza que se você, meu filho, abrir o coração, o Espírito Santo vai encher você, vai mudar a sua vida, vai fazer de você uma nova criatura, vai escrever o seu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Olha, eu gostaria muito de que você participasse conosco. Aqui eu falo e você não fala nada, só escuta. Então, olha o telefone que está aparecendo aí na telinha. Ligue para nós. Há um grupo de homens e mulheres que estão esperando a sua ligação. Não é para pedir dinheiro para você, pode ter certeza. Ninguém vai pedir dinheiro. As pessoas estão interessadas em que você possa orar junto, bater um papo, conversar e certamente você vai ser abençoado quando estiver cercado de pessoas que têm o Espírito Santo e que possam ajudar você a injetar no seu coração aquela fé que só Jesus consegue injetar nos nossos corações. Deus o abençoe, seja bem-vindo, procure estar numa das nossas reuniões ou numa das reuniões das igrejas evangélicas sérias e éticas que existem nessa cidade do Rio de Janeiro. Até o próximo programa, sempre nesse horário. Eu espero que você seja muito feliz durante essa semana. Até lá, que Deus o abençoe.